201 e sétimo 538. Alô, Campeonato Égua Jovem Maior, que também um bom campeonato. A égua hoje da cabeceira foi o destaque do campeonato, pelo gesto, pela montada, pelo final da prova. A égua que terminou ainda com movimento ainda mais coordenado, mais estável, montada, sem sombra de dúvida, foi a melhor égua de montada, com a estabilidade corpórea, e aí já vem segmentando da segunda égua, já se aproximando um pouco mais a primeira pelo diagrama, pela dissociação, a terceira égua também agradando muito pela montada, pela distribuição dos tempos de apoio, mas aí no final do concurso já pecando um pouquinho na atitude e já comprometendo um pouco mais, sem sombra de dúvida, o movimento da terceira égua, portanto já dividindo um pouco mais o grupo. Como a gente vem seguindo sempre de campeonato a campeonato, da mesma forma que foi usado no campeonato passado, usamos o mesmo critério nesse campeonato. Das éguas marchadeiras, a égua da sétima colocação já foi penalizada justamente pelo adestramento, como no campeonato passado. Então, das éguas marchadeiras, a gente já penaliza pelo adestramento, sem sombra de dúvida, pela prontidão, aonde a égua pampa hoje está mais fácil de ser conduzida, ainda a gente conduz melhor, o cômodo é melhor, temperamento um pouco melhor em relação ao animal de trás, de cômodo das duas muito boa na sela, mas sem sombra de dúvida na comodidade da condução, hoje a égua pampa somando mais qualidade. A égua de trás tem virtude sobre a égua pampa, sem sombra de dúvida, é um pouco mais ampla em relação ao animal da sexta colocação, mas quando a gente monta final de prova, atitude, a regularidade do animal à frente, sem sombra de dúvida pontuamos o animal pampa, por isso a definição. Entre a quinta e a sexta, a gente já vem numa crescente pela estabilidade corpórea, sem sombra de dúvida, pela amplitude da passada, o animal de trás já aumenta um pouquinho mais a frequência, já oscila um pouco mais o tronco, mexe um pouquinho mais, então peca um pouquinho mais no gesto. O animal à frente, por mais que as duas pecando um pouquinho mais na atitude, o animal da frente já tendendo a debruçar, de trás um pouquinho mais emburrado, mas aí a gente já vai buscando pelo movimento, diferenciando as duas pelo movimento, pela amplitude da passada, pela extensão do movimento, a perna já estende mais, é mais ampla, é mais elástica, tem mais estabilidade corpórea em relação ao animal pampa, então aí a gente já vai pontuando cada vez mais. Na sela, confesso, senhores, na maciez seria difícil falar, porque a égua pampa realmente agrada muito pela maciez, uma das boas éguas de montada também do campeonato, mas a gente já consegue diferenciar pela estabilidade, pela amplitude, pela extensão do movimento, por abrir um pouco mais a passada, por ter mais rendimento em relação ao animal de trás, por isso a definição. Entre a quarta e a quinta égua, e aí final de prova, terminou mais sustentada, terminou mais reunida, trabalho de perna ainda mais engajado em relação ao animal de trás. Se a gente observar a égua de trás, já debruçou um pouco mais, a mão já chegando um pouco mais palmada ao solo, então a égua à frente já ganhando também no trabalho anterior. Quando a gente monta nas duas éguas, por estar um pouco mais sustentada, por mais fácil ser conduzida, sem sombra de dúvida, já transfere um pouco mais o centro da gravidade para trás, sem sombra de dúvida, já auxiliando um pouco mais na montada dessas duas éguas, onde a égua de trás já tende a projetar um pouco mais para baixo, então já tira um pouco mais a comodidade. Então pontuo pelo grau da reunião melhor, pelo estilo ainda de melhor qualidade, pelo engajamento e da extensão da perna, pela mão ainda mais corrigida em relação ao animal de trás e se aproximando um pouco mais do grupo à frente, por isso a definição. Entre a terceira e a quarta, a gente já vem segmentando pelo gesto, aí a gente já bate no diagrama. A égua tordilha já terminou, é mais dissociada, é ainda mais machada em relação ao animal alazão, tem a estabilidade corpórea ainda melhor em relação ao animal, a égua alazã. Atrás, se a gente observar as duas pecando um pouquinho na atitude, tanto a tordilha da terceira colocação, como também a alazã já com a tendência a querer inverter, mas aí o gesto é soberano. A égua à frente mais ampla, mais elástica, mais corrigida no tronco, quando visto de perfil, principalmente também quando a gente observa por trás, a mão já descreve o semiciclo de melhor qualidade, tem uma condição de amplitude ainda melhor em relação ao animal de trás, por mais que as duas estejam pecando um pouquinho, mas aí a sustentação ligeiramente um pouco melhor também da tordilha. E quando montamos nesses dois animais, aí sem sombra de dúvida é a grande diferença significativa dessas colocações. A égua tordilha muito boa na sela, tanto na comodidade como também na macieza, agradando muito pela montada, então somando mais pontos também a definição dessas duas colocações. Segundo e terceiro, posições, pode continuar aí por favor, amigo? Pode continuar lá por favor, amigo?
Segundo e terceiro, aí também posições disputadas, entendendo a égua da terceira colocação, iniciou muito bem o campeonato, sem sombra de dúvida, estava na cabeceira do campeonato, essas duas éguas disputando bastante entre si, mas notem os senhores, no final do concurso, a égua da terceira colocação já pecou um pouco mais o estilo, entendeu? Já inverteu um pouco mais a frente, inverteu a coluna, atrasou um pouco mais a perna, a égua à frente terminou mais reunida, se a gente observar o trabalho de posterior das duas éguas, a égua à frente articula e estende um pouco mais, terminou mais engajada em relação ao animal de trás e mais reunida. A égua de trás espichou um pouco mais, inverteu a frente, inverteu a coluna e já dificultou um pouco mais, atrapalhou um pouco mais o engajamento do trabalho da perna. Então, entre duas éguas muito machadeiras, término de prova a favor da égua Turgília à frente. Sem sombra de dúvida, ainda pelo movimento, pela amplitude, ainda que a égua de trás ganhe um pouquinho na estabilidade corpórea, que já é um pouquinho mais a limitação da égua Turgília da segunda colocação, já tende a perdendo um pouquinho no equilíbrio corpóreo, mas quando a gente observa o grau da reunião, sem sombra de dúvida, a perna um pouco mais engajada, a coordenação do movimento entre posterior e anterior, a égua Turgília subiu à frente, já descoordenou um pouco mais a mão também. Então, se aproxima um pouco mais pela coordenação, pelo grau da reunião, pelo trabalho da perna, a vantagem da segunda sobre a boa égua de terceira. E primeiro e segundo, como disse, foi a referência do campeonato, a primeira égua, a égua que mais agradou pelo gesto, pela dissociação, pela montada, ela é ainda mais sustentada em relação ao animal de trás, tem a obliquidade, o direcionamento conjunto de frente ainda melhor, trabalho da perna ligeiramente ainda melhor e corrige o senão da égua de trás. É mais estável no eixo, tanto visto de perfil, mas principalmente quando a gente observa por trás. Tem a estabilidade corpórea a seu favor, se a gente observar, trabalha só com os membros, agradando bastante. Na montada, ainda pontua a égua à frente pela comodidade também, pela maciez. Então a égua que terminou com a perna mais potente, com a amplitude da passada, com o recurso do movimento, com a estabilidade corpórea, com o estilo a seu favor e montada de muita qualidade, por isso a definição. Aí nós temos o primeiro prêmio de marcha. Primeiro prêmio brasileiro de marcha Égua Jovem Maior, caprichosa da Agrotexas. Criação de Rodrigo de Freitas Mendonça, exposição de Avani Greg, Aras Ava, Cassimiro de Abreu.